Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Tom Cavalieri. Primeiramente, feliz 2021 a todos. Espero que esse seja um ano de muita saúde e muitas realizações aí para todos nós. No vídeo de hoje eu gostaria de comentar, muito sinteticamente, os pilares da filosofia objetivista. Uma filosofia desenvolvida pela escritora Ayn Rand, na qual ela resgata a tradição aristotélica da lógica, da razão, contra o platonismo, o idealismo. E eu acabei de imprimir aqui essa pirâmide que sintetiza os aspectos da filosofia objetivista. E na verdade, em vez de ficar apenas afirmando esses aspectos, eu queria que você que está assistindo esse vídeo se questionasse e eu gostaria de jogar algumas perguntas para ver o que vocês acham. Se você quiser deixar aí os comentários com as suas ideias, as suas respostas ou outras perguntas, essa é a ideia desse canal, um diálogo, uma conversa. A base da filosofia objetivista ou de qualquer filosofia está na realidade, na metafísica. Apesar desse nome metafísica, que parece sugerir algo além do físico, além do que é real, o significado da metafísica é a relação do ser humano com a existência, com a realidade. Então, nesse aspecto, toda e qualquer filosofia, ela vai buscar entender o que é a realidade. Então, minha pergunta para você é essa: o que é a realidade? Existe apenas esse mundo ou existem outros mundos? E como você sabe que essa é a realidade? Como você sabe que a gente não vive uma ilusão ou que não é tudo subjetivo, que cada um tem uma visão do mundo, cada um enxerga de um jeito? Como a gente consegue chegar a fatos objetivos, a realidade objetiva? A segunda ideia é a consciência, afirmar a existência da consciência. O que é a consciência? Se você fechar os seus olhos, introspectar, você percebe que você tem a capacidade de pensar, refletir, sentir a realidade por meio dos seus sentidos, das suas percepções e, além disso, formar conceitos, formar ideias. Você consegue introspectar e perceber naturalmente a existência da sua consciência. Mas a consciência existe de verdade ou ela é só uma ilusão? Ou apenas a realidade existe e ela se impõe sobre a nossa consciência? São questões que eu gostaria que vocês também pensassem. O terceiro aspecto do início da metafísica, da base da filosofia objetivista, é a identidade, a lei da identidade. E ela é colocada da seguinte maneira: A é A, ou seja, uma coisa é uma coisa. Ela tem a sua identidade. Uma árvore é uma árvore, uma cadeira é uma cadeira, uma televisão é uma televisão, um ser humano é um ser humano. Cada coisa é o que ela tem uma identidade própria. Isso também parece um pouco óbvio, mas se você pegar algumas questões místicas, sobrenaturais, muitos acreditam em milagres, ou que uma coisa pode se transformar na outra, ou que as coisas podem surgir do nada ou desaparecer. Então, a lei da identidade afirma que cada coisa, cada entidade vai agir no mundo de acordo com a sua natureza. Um esquilo não pode ser um cachorro, uma mesa não pode ser uma cadeira, um ser humano não pode ser um pássaro, e por aí vai. No segundo degrau da filosofia, a gente vai estudar a epistemologia. É a relação do ser humano com a sua mente, com a sua consciência. E a filosofia objetivista afirma que a nossa razão é a nossa ferramenta de entendimento, de cognição da realidade. Aqui também é fundamental, pois existem outras linhas que entendem outras maneiras do homem entender a realidade, como uma revelação divina, uma iluminação, enfim, ou que o homem não teria capacidade nenhuma de entender a realidade, de interpretar a realidade, e que a realidade, os fatos, a existência, seriam inacessíveis para a mente humana. A minha pergunta que fica para você, então, é a seguinte: como você sabe que você sabe? Como você consegue descobrir se algo é verdadeiro ou falso? Quais são os recursos que a gente tem, que o ser humano tem, para descobrir a verdade sobre os fatos? Existe uma verdade objetiva? Como você tem certeza disso? Como é que você pode sair do possível para o provável até o certo, até a certeza? É possível esse caminho? O ser humano consegue identificar? A filosofia objetivista afirma que sim, por meio da razão, por meio da lógica. Então, nesse sentido, ao resgate da lógica, que foi descoberta pelo Aristóteles, que é basicamente você se livrar de contradições. A não contradição, ou seja, A é A. Por meio dos nossos sentidos, das nossas percepções,
a gente leva esse conhecimento e essas informações para o nosso cérebro, para a nossa mente, processa, checa a realidade. Então é esse processo da razão que possibilita que a gente tenha um contato com a realidade, descubra os fatos, objetivos. Agora, o que você acha? Subindo mais o degrau, a gente chega na ética, nas questões éticas e morais. O que seria a ética ou a moral? Seriam códigos de valores para guiar as ações humanas. Esse é o entendimento do objetivismo. E qual é o principal aspecto da ética objetivista? É o autointeresse racional, o egoísmo racional. Hoje, no sentido, vamos dizer, do senso comum, o egoísta é aquela pessoa que age pelo próprio interesse, passando por cima dos outros, sem levar em consideração qualquer outra questão a não ser o que ele deseja para si mesmo. Mas a percepção original do egoísta é realmente agir de acordo com o seu autointeresse. Mas isso simplesmente não afirma se essa ação é boa, se ela é ruim, não tem nenhum julgamento de valor sobre essa questão do egoísmo. E a Ayn Rand ela defende que qualquer ser humano, qualquer ser vivo, na verdade, vai buscar o seu próprio interesse, sobrevivência, preservar a sua vida. Então, o autointeresse racional seria isso, o ser humano preservar a sua existência, preservar a sua vida, buscar as ações que no longo prazo vão preservar a sua vida. Isso significa colaborar com outras pessoas, compartilhar conhecimento, enfim, não significa você simplesmente passar por cima dos outros, porque você precisa ser honesto, ser justo, ser íntegro, ser independente. Derivam daí vários princípios e várias virtudes que vão guiar a ação humana baseada no seu autointeresse. Se você não for honesto com as outras pessoas, acabou sua vida, ninguém mais vai acreditar em você. Se você não for justo por uma pessoa que não lida com as outras de uma maneira justa, como é que você vai viver na sociedade? Então não significa que o homem é uma ilha, muito ao contrário. Ele precisa dos outros seres humanos, trocar o valor com as outras pessoas, compartilhar conhecimento, produzir, enfim, e sobreviver. Então esse é o princípio ético fundamental do objetivismo. A vida humana é o principal padrão de valor para você avaliar as questões do ponto de vista moral e ético e o autointeresse racional. No próximo estágio, a gente tem a política. O que é a política do ponto de vista da filosofia? A relação entre os seres humanos. Qual seria o sistema político e social ideal do ponto de vista do objetivismo? O capitalismo. E o capitalismo aqui entendido não como uma selvageria, exploração dos outros, o lucro a todo custo, justamente nada disso. Ao contrário, seria a aplicação do autointeresse racional, seria a aplicação do conhecimento do ser humano, da sua natureza, o entendimento da realidade na sociedade. Então, todos os degraus que vieram antes, eles vão influenciar e vão definir o que é essa relação político-social entre os homens. E o capitalismo, basicamente, é um sistema no qual os direitos individuais são preservados, são garantidos, as liberdades individuais. Então a relação entre os seres humanos ela é voluntária, as trocas, as produções, elas não são obrigatórias, não são derivadas de nenhum dever social, de nenhuma obrigação, mas sim voluntárias. Então aí estão implicados também todos os valores e princípios definidos na parte da ética, ou seja, o ser humano ele tem que ser produtivo, ele precisa preservar a sua própria vida, se relacionar com os outros de uma maneira honesta, justa, independente, pensar por si só, trocar voluntariamente. Então esse é o sistema capitalista. Hoje em dia, no mundo, a maioria dos sistemas econômicos, na maioria dos países, ele é um sistema misto, que existem liberdades, existem alguns aspectos dos direitos individuais garantidos, mas muitos outros não. Mas isso é uma discussão bem longa, mas eu quero saber o que você pensa. O que você pensa do capitalismo? Ele é um sistema falido? O socialismo, ou o comunismo, ou outros sistemas seriam ideais de acordo com a natureza humana, de acordo com a realidade, de acordo com a ética e com a moral humanas? O que você pensa sobre esses sistemas políticos e sociais? E no topo da pirâmide a gente tem a estética, que é o estudo da filosofia, dos aspectos da relação do ser humano com a beleza. Então a arte, a cultura, a música, a pintura, enfim, todas as expressões artísticas do ser humano estão aqui nessa parte da filosofia. E o objetivismo define a arte ideal do ponto de vista filosófico dessa filosofia como o realismo romântico. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes, eu ainda não estudei muito profundamente essa parte da estética,
objetivista, mas eu gostaria de saber também de você. A gente pode fazer essa avaliação objetiva de obras de arte, ou se eu simplesmente jogo um punhado de tinta na tela e digo isto é arte, tá valendo, vale tudo ou não? Quais implicações tem o fato de uma obra de arte, o que ela te inspira, o que ela diz para você, que valores que ela suscita na alma humana, no espírito humano, na mente humana, né? Então essa parte da estética é muito fundamental porque ela vai estar inspirando as ideias que levam à evolução do ser humano ou à felicidade do ser humano, à existência do ser humano, etc. Tem vários outros aspectos aqui, claro, mas eu queria só colocar essa pirâmide da filosofia objetivista, porque a partir daqui a gente se questiona vários aspectos fundamentais, eu acho, da nossa existência, e queira você acompanhar ou seguir, ou depois de ler, estudar mais a filosofia objetivista ou não, mas eu acho que são questões essenciais que a gente tem que pensar na nossa vida, para avaliar como que a gente vai viver, como é que a gente vai se relacionar com os outros, o que a gente acha que é a realidade. Enfim, tem muitas implicações daí e eu acho fascinante, então eu gostaria de compartilhar com vocês essas ideias e deixar essas questões, realmente, que vocês possam também aí colocar alguns comentários, algumas dúvidas, algumas observações para a gente, de repente, em futuros vídeos, retomar alguns desses aspectos e conversar mais sobre isso. De novo, um bom 2021, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí na inscrição, toda aquela história que você já sabe, aciona a notificação, compartilha também esse vídeo se você achou relevante. Até o próximo.